em 1 Pedro 2,6 assim, ó. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Deus está dizendo aqui que Ele está colocando em Sião uma pedra. Uma pedra. E eu percebo que essa simbologia fala de algo resistente e dura. Tem pedras aí que vocês pegaram que já têm vivido séculos e vai continuar vivendo muitos anos. A pedra tem uma vida útil, ela pode se desfazer, ela pode ser triturada. Tem pedras que já se desfizeram, estão de forma arenosa, mas tem formas, tem alguns tipos de pedra vulcânica, que a maioria dessas pessoas aqui que pegou, essa pedrinha aqui é uma pedra vulcânica, ela é toda furadinha. Alguns pegaram rocha, outros pegaram fragmentos, outros pegaram uma pedra bem pequenininha. E eu percebo que na natureza existem vários tipos de pedra. Existe pedra que é perfeita para usar em construção, existe pedra que é perfeita para colocar para ornamentar, tem pedra preciosa, tem pedra pomo. A gente sabe o que é pedra pomo? É aquela que as irmãs usavam para desgastar os calcanhares sabe? Calcanhar de frango. Tem pedra de atiradeira. Estilingue. Tem todo tipo de pedra. E aqui eu faço uma pergunta: que tipo de pedra é você? Porque a pedra que Jesus representa, a pedra que vai ser colocada em Sião, ela tem um tipo. Ela é uma pedra angular. E Deus, quando Ele diz vou colocar uma pedra angular, é porque significa que Ele vai construir algo. Ninguém põe uma pedra angular em algum lugar com a intenção de dizer assim: eu aqui vou botar uma pedra angular para ornamentar. Não acontece isso. Quando alguém coloca uma pedra angular, ele está dizendo para todo mundo: vou construir alguma coisa. E quando Deus está falando vou colocar em Sião uma pedra angular, é porque Ele quer construir algo em Sião. Pergunta para a pessoa: o que Deus deseja construir em Sião? Ele pretende edificar a sua igreja. No tempo que nós estamos vivendo, essa pedra angular é a pedra que determina a edificação da igreja. E para que a igreja serve, gente? Para a gente de domingo de manhã tocar umas músicas, para a gente encontrar os irmãos, escutar uma palavra, depois comer um churrasco. O churrasco é bom. É para isso que serve a igreja? Talvez você me ajude a pregar nesta manhã e fale assim: para que a igreja serve? A igreja serve para cumprir um propósito nessa geração. Quantos estão comigo? Amém. Ela também foi feita para edificar os irmãos, consolidar os irmãos, conquistar pessoas. A igreja foi feita para gerar comunhão. A igreja foi estabelecida para desfazer as obras de Satanás. Amém. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, porque a igreja avança na direção do inferno. Amém. A igreja não é passiva, ela é ativa. Ela parte na direção do inferno e lá tem uma porta. O inferno tem porta, gente. E a gente vai enfiar o pé na porta do inferno. E vai ter porque aqui precisava desse impacto. Glória a Deus. O bagulho é doido. Então Deus quer fazer isso. Em 1 Coríntios 3,9, a Bíblia fala assim: olha, pois nós somos cooperadores de Deus. Diga: eu sou cooperador de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então diga: eu sou um edifício. Um prédio. De quantos andares? Depende. O que vai determinar a altura do prédio, aprenda, é a sua fundação, o tipo de alicerce, aquilo que está estabelecido no projeto. Ninguém vai chegar numa construção. Eu sempre falo da Torre de Pisa, quando foram na Itália, sabe? Que lá tem uma torre que eles começaram a construir, demorou 100 anos para construir a Torre de Pisa. E em um determinado momento, um daqueles malucos lá falou assim: bota mármore nela, eu quero mármore de cima e embaixo. Só que a fundação daquela torre não estava preparada para o peso que o mármore estabeleceu. Não sei quantos já pegaram uma pedrinha de mármore. Ninguém pegou um mármorezinho, né? Me deram um tabuleiro de xadrez uma vez, que era um mármore de mármore. Eu nunca usei aquele tabuleiro por absoluta impropriedade de transportar aquilo. É pesadíssimo. Então marmorizaram a Torre de Pisa, ela fez assim:
Não vai cair não, viu gente? Tranquilize-se. A torre está lá, está estabelecida, ela vai ficar lá. Porém, a fundação determina a altura do edifício. Deus quer fazer de você um edifício. E quanto mais alto você for, maior é a sua visibilidade. Maior é o alcance dessa igreja. Hoje nós vivemos num momento em que a igreja parece estar um tanto quanto tímida. Essa construção não está acabada, realmente não está. Ela está em andamento. A igreja está sendo construída nesse momento. E nós somos cooperadores. Cada um vai pegar uma pedrinha e colocar lá. Agora você já vai começar a se arrepender da pedrinha que você pegou. Puxa, se eu estou pegando uma pedra para colocar na igreja, a pedra da Fernanda é apropriada? É. Porque em algum lugar nós vamos encaixar exatamente essa pedra. Então não fique triste, Fernanda. Amém? Essa pedra tem utilidade. Nenhuma dessas pedras, por isso que eu pedi que todos fossem lá e pegassem uma pedra, para que você segurasse na mão a representatividade de quem você é no reino de Deus. Porque se eu tenho uma construção para fazer e eu preciso de uma pedra daquele tamanho, eu preciso daquela pedra daquele tamanho. Porque essa pedra aqui, muito bonita, muito boa, não caberia onde aquela pedrinha da Fernanda vai entrar. Diga para a pessoa que está falando assim, estou entendendo tudo. Mistério, estou entendendo tudo. É nós, fala, é nós, cooperadores de um edifício, porque eu sou. Agora, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Então, isso significa que Deus estabeleceu um alicerce. E isso fala do processo da construção. E alguma outra pessoa vai te ajudar na construção. Deus estabelece a altura, propósito dele. Ele é o arquiteto. Ele que fala, André, você vai ter 28 andares. Aleluia. Agora, ele já lançou o alicerce, porque o alicerce fala da rocha. E a rocha é Cristo. Ele já fez isso. Mas eu vou ajudar você a edificar esses 28 andares. E mais do que eu, amado, tem uma pessoa aí do seu lado que tem uma habilidade para dar pitaco em construção. Não sei se você está recebendo essa engenheira, PhD. Meu Deus do céu! E elas têm uma habilidade para dar palpite. Olha os pitacos como é que são. Está entendendo, Helena? É assim na nossa casa também, não? As arquitetas às vezes chutam os pedreiros. Desse jeito. Mas a gente chega lá, um tijolo de cada vez. E é interessante a construção, porque do lado da escola do Zion, está tendo uma construção lá, uma clínica. E cada vez que eu vou lá, o negócio está mais forte. Ontem eu passei já tem luz. Outro negócio estava no piso. Hoje já tem um prédio lá, é muito rápido a construção. Então o que Deus está fazendo com você, a velocidade depende de você. Se você deixar ser construído, deixar usar as pedras corretas, essa construção vai acontecer. Agora, se você estiver sendo um obstáculo na construção, não, essa pedra não gasta, essa pedra não pode ser polida, essa não pode ser ornamentada, não vai acontecer. Deus está usando pessoas para construir sobre você. Ele está dizendo isso aqui, ó. Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Você vai precisar alinhar essa pedrinha aí a Cristo. Come on. Não vou com gente chapada de chapa. Come on. É a mesma coisa de um cara pregando e o irmão... Então fala para a pessoa que está falando assim, eu estou animadão. Estou animadão. É nóis, mano. Estou animadaço. Essa palavra é para mim. Eu preciso dessa palavra. Amém? Então edificar na Bíblia é um processo de unir pedras. Edificação fala de um processo de unir pedras. E através dessa união se dá o crescimento espiritual e uma casa espiritual vai sendo formada, e essa casa vai sendo formada e ela vai sendo habitada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os templos que foram construídos, ao final do tempo o Espírito Santo entrou lá. E quando ele entrou, a palavra que foi dita foi Shekinah. Os sacerdotes jogaram no chão. Outros começaram a morrer. Entrou uma nuvem de fumaça naquela época, não tinha cheiro, estou todo arrepiado, não tinha aquela maquininha de gelo. Quem entrou foi a glória de Deus e todo mundo começou a vazar porque o templo estava, as pedras tinham sido colocadas.
E é interessante que o templo de Salomão, isso é muito simbólico, isso é muito revelador. O templo de Salomão foi feito com pedras. Mas nenhuma delas foi marretada, foi lapidada no local da construção. Todas elas foram lapidadas. Aqui eu vou trazer uma revelação para você. Em casa. Lá na zona de trabalho de Deus mais preferida. Então quando eles chegaram com as pedras, elas estavam completamente prontas para serem encaixadas. Isso significa que na igreja, aonde nós estamos sendo edificados, não é lugar para martelar as pessoas. Não é lugar para bater nas pessoas. É lugar para encaixar as pessoas. Amém. Se ela não encaixa, ela volta para o local no Velho Testamento que ela deveria ser trabalhada, porque no local da construção não poderia vir martelo. Eles não escutaram nunca no templo de Salomão nenhuma martelada, nenhum serrote que se escutou. Era simplesmente chegar no lugar de encaixe. Então deixa eu revelar para que serve a igreja. Igreja é lugar para você se encaixar. Se você não está se encaixando, volta para a lavoura. Volta para o lugar onde as pedras estão sendo trabalhadas. Porque ainda falta um pouquinho para você se encaixar. E a culpa não é da igreja. E aqui a gente às vezes errou, porque a gente quis. Falou, ih, irmão, você está muito diferente. E olha eu aqui, ó. Foque. E o irmão começa a ser constrangido para ser encaixado dentro dos outros com aquele formato, aquele formão. E Deus estava dizendo lá em Salomão, não é lá. Aqui é o lugar de encaixar. Não é um lugar para marretar os outros. Então peça perdão para a pessoa que está do seu lado e fala assim, já dei umas limadas em você fora de lugar. Entendeu? Fala aí, doutor alguém. Eu já dei umas limadas em você fora de lugar. E aí quando você constrói essa casa com esse modus operando do Espírito Santo, que é fazer a obra em casa, o work é feito em casa, na igreja você só encaixa. Quando você faz isso em casa, e a gente se junta, sabe o que o Espírito Santo faz? Aparece. Ele já está aqui. Mas o Jeová chamar, que a manifestação dele manifesta, faz desse edifício ser um edifício orgânico. Porque ele não tem aparência de pedra, ele tem aparência de corpo. Deixa eu mexer um pouco com essa imagem que você estava pensando do edifício, porque está sendo construído e as pedras então fariam um pé, perna, braço. Por que eu estou dizendo que é um corpo? Por que eu estou dizendo que esse edifício é um corpo? Porque a Bíblia diz em Efésios 4,16, essa unidade espiritual ela não é física parecida com pedra. Quando você traduz o que eu estou dizendo para você da pedra para o mundo espiritual, o que vai aparecer da junção dessas pedras seria algo mais ou menos como uma célula, e tem célula de tudo quanto é tipo, vai aparecer um corpo. Efésios 4,16 fala disso, ó. Dele todo o corpo ajustado e unido, ó. As pedras vão ter que se juntar. Agora faz um exercício comigo. Pega a sua pedra aí e junta com a pedra do seu irmão. Vamos lá aqui, Chazão. Ativar. Super Gêmeos, ativar. Encaixou lá, olha só que bonitinha a Gil combinou. E a Agnes. Ornou. Olha aqui. Agora junta aqui com a minha. Que beleza. Olha que encaixe. Perfeito. Olha que coisa linda. Fala assim, acho que não está encaixando não. Essa pedra aqui do lado, ele encaixava aqui, ó. Olha, o corpo unido pelo auxílio de todas as pedras, unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha quando isso aqui é ajustado. A Bíblia diz que esse prédio, que esse lugar, que esse corpo, ele cresce. Portanto, se não houver crescimento no organismo, isso revela uma doença. Se o teu filho está com 3 centímetros desde que ele nasceu, já passou 5 anos, ele continua com 13 centímetros, ele está doente. Eu acho que tem algumas igrejas doentes aí, por aí. Eu acho. Porque eventualmente elas até crescem, mas elas não crescem ajustadas. Elas não crescem unidas. Elas crescem disformes. E Deus está falando assim, preste atenção. E tome pedra cair hoje, agora caiu no telefone. Quando cai uma pedra, quando cai alguma coisa na vida espiritual da gente, isso precisa ser recolocado. E as igrejas às vezes deixam um pedaço para trás, deixam cair uma estrutura e não tem esse cuidado de se ajustar. Então essa pessoa que está do seu lado, ela é muito importante na sua vida, porque ela está dizendo, a palavra, que nós vamos ser ajustados em forma de corpo. E à medida que todo mundo faz uma parte, todo mundo traz uma pedrinha, esse edifício ele edifica-se a si mesmo, e não é papel da edificação do líder, do líder de louvor, não é papel do professor, porque isso aí não somos nós os que ministramos que fazemos.
É o corpo todo que se ajusta para crescer. Se o pé resolver não crescer no corpo, daqui a pouco o corpo não consegue andar. Imagina o Daniel jogando bola com o pé do Eiler. Vai dar certo? Então, no corpo humano há um ajuste, há um crescimento orgânico proporcional. Se o pé resolver ficar com 22 centímetros, não vai funcionar. Ele é proporcional à estrutura do seu corpo. Deus fez isso para ensinar a gente que nesse crescimento nós vamos crescer na medida da necessidade, na medida do propósito. Quantos estão entendendo? O problema é que quando eu começo a crescer, tem influências internas, genéticas, tem a gravidade. Eu fui fazer um teste de esteira, um negócio de coração, e o cara que correu antes de mim, eu falei, que tipo de gente é essa, gente? O cara correu 15 minutos, mas num gás. Aí eu falei assim, Jesus, que tipo de raça é essa aí? O cara disse assim, ele é da Bolívia. Bolívia, são quase 5 mil metros de altitude. Olha o tamanho das artérias dos caras lá. Geneticamente, o corpo cresceu as artérias naquele lugar, porque o ar é rarefeito. Então, quando ele vem correr aqui a nível do mar, coitado de você, gente. Então, compensação, se eu for correr lá com as minhas artérias tudo apertadinha de manteiga, picanha, não é? Já está meio entupidinha, a gente não consegue, o corpo cresce de forma diferente nos locais. E aí eu quero trazer uma ênfase que nós somos influenciados muitas vezes pelo meio que a gente vive, e o nosso corpo não cresce como deveria, porque a alimentação não é condizente, ou a influência não é adequada. E quantos lugares eu vejo que a igreja está sendo crescida por interesse, ela está sendo ajustada por política, ela está sendo influenciada pelos filhos da Grécia, a democracia, e isso vai fazer com que esse corpo não se ajuste. Nós estamos edificando templos que não se completam uns nos outros. Os batistas não falam com os da Assembleia, que não falam com os presbiterianos, que não falam dos coral springianos, que não falam dos pomparianos, que não falam, porque não está ajustado. E isso precisa acabar. Porque esse corpo desconjuntado é um edifício, não é prédio. Muitos de nós, no passado, fizemos parte de estruturas horizontalizadas, elas cresciam para o lado. Crescer para o lado, gente, cabe gente, mas não toca o céu. Quantos estão entendendo? Está cheio de templo aí, cresceu muito horizontalmente. Mas Deus olha e fala, é pior que a Torre de Babel. Mas não vou falar da Torre de Babel hoje não. Mas é pior, porque a Torre de Babel cresceu para cima. E as igrejas muitas vezes crescem para os lados. E vão avançando, mas elas não edificam umas às outras. Elas não estão juntas e ligadas. Elas não funcionam como corpo orgânico. E isso não acontece só na igreja não, isso acontece na família. Na família, às vezes você casa com a sua esposa e tem que ajustar a forma. Porque quando você casou com a sua esposa, ela era bruta. E você é outro bruto. Estavam disfarçados de pombinhos românticos. Era disfarçado de pombo. Olha. E aí daqui a pouco passou a lua de mel. E aí o negócio pega. Então a desconjuntura não está na igreja. Por isso que eu disse que as pedras teriam que ser lavradas aonde? Nas casas. Para a gente chegar aqui com a nossa família toda encaixadinha, é só adorarmos juntos. Agora, se eu venho de casa chapado de tristeza, ou de angústia, ou de não tem grana, se eu chego aqui para adorar, vou adorar. Né, irmão Lucas, irmão Elianai, como contrabaixista fantástico, irmão, você toca muito, viu? Parabéns. Aí, eu fico pensando na grana, eu não consigo adorar, a minha pedra não foi lavrada lá, quando ela chega aqui ela não encaixa. Aí deixa triste o Lucas. Nossa, demais, eu fiquei muito chateado com você. Lucas ficou chateado. Peço perdão pro Lucas, todo mundo agora. Rugas de preocupação. No pior que se a gente não quebra isso no louvor, salve pra mim depois. Então, é isso que está acontecendo. Deus está falando com você, se ajusta a sua pedra lá, mano. Porque senão você vai levar martelada aqui. Aqui não dá para martelar. Quantos estão comigo? 1 Pedro 2,4 é onde o versículo de Sião, que fala que vai ser colocado uma pedra lá. Isso me anima muito, porque eu sei que Deus está colocando nesse momento da nossa vida ministerial, que Deus nos ajuntou. Ele está dizendo assim, eu vou colocar uma pedra nessa Church Coffee Praise aí, chamada Zion, eu vou colocar uma pedra angular lá. Isso dá uma ajuda para a gente enorme, porque nós vamos nos alinhar à pedra angular, e aí a nossa chance de errar é pequena, desde que a gente não altere o projeto. Quantos estão entendendo? À medida, 1 Pedro 2,4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva,
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Repita, por favor, pedras vivas. Você está sendo utilizada como pedra viva nessa construção, preste atenção, de uma edificação, uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, diga sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estamos na era da graça, nós estamos prestes ao arrebatamento, isso ainda está funcionando, o sacerdócio ainda está funcionando, e aí o sacerdócio ele só pode ser produtivo se ele oferecer oferta aceitável. Então, quando você está passando uma luta, você adora melhor, você busca mais. Não tem lugar que mais se converte gente que no presídio. Olha, no presídio, todo mundo vai para a igreja no presídio. E às vezes os irmãos falam assim, quem não quiser vir pode ir embora, mas não pode ir embora porque está preso. E aí, eventualmente, quando a gente está num lugar desse, a gente quer oferecer sacrifícios. Só que Caim ofereceu um, Abel ofereceu outro. Um foi aceito, o outro não. Ele está dizendo que até hoje está valendo a regra do aceito ou não aceito. Mesmo os meus sacrifícios de louvor, de deixar a minha cama, deixar aquilo que eu estou fazendo para fazer hoje, para estar aqui nesse lugar, para receber uma palavra de Deus, é para Deus um sacrifício. É um sacrifício que é aceitável ou não aceitável. Pior, cara, o meu louvor pode ser aceitável ou não. A minha oração pode ser aceitável ou não. Estou obrigado porque minha mulher não quer falar com ela, vai orar para você ver uma coisa. Tamanho do céu de bronze, quem está dizendo isso é a própria palavra. Então, se você quer ser aceito por alguém, se você quer ser aceito pelo seu marido, pela sua namorada, pelo seu líder, pela sua empresa, você tem que ter um comportamento adequado àquela empresa, àquela estrutura, àquela família, aquele sistema, não tem jeito. E Deus tem um. Ele está dizendo assim, olha, para você ser aceito, eu vou precisar usar você na edificação dessa casa espiritual. Lá vocês vão ser os sacerdotes, não é só o Rui, todos somos. E aí, quando todos somos sacerdotes, do menor até o maior, você vai oferecer sacrifício, e aqui na condição de estar alinhado à pedra angular, seus sacrifícios vão ser aceitáveis. Diga amém. Amém. E Deus aceitando o seu sacrifício por meio de Jesus Cristo, Ele diz assim, eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Eu quero repetir, jamais será envergonhado. Já foi envergonhado uma vez? Eu já. Já comprou, não deu conta de pagar? Nós colocamos a nossa confiança não em Deus, porque se a gente tivesse colocado a nossa confiança em Deus, a Bíblia diz que jamais seríamos envergonhados. Deus permite que a gente passe por provas e lutas, mas isso não produz em nós vergonha, como aconteceu com o nosso irmão Adão, e quando ele pecou, ele envergonhado fugiu. A vergonha muitas vezes impede que a gente prossiga na construção desse edifício. Muitos irmãos envergonhados saem da construção, saem do edifício. Ele pega a pedrinha dele lá toda disforme, que estava lá tentando encaixar, mas não encaixa. Ele pega a pedra dele e vai embora, e fica faltando na construção aquela pedra. A pedra da Fernanda. Fernanda, levanta sua pedra, por favor, mais uma vez. Sabe como é que encaixou? Aquela pedra da Fernanda, ela é essencial, tanto quanto quem tem a pedra maior. Tem o mais exagerado aqui. Essa brincadeira de jogar pedra nos outros que eu vou fazer daqui a pouco. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Como meu sacrifício foi aceito, hoje eu estou sem pecado. E aí, queridos, vamos lá nessa construção. Pedra que não se envergonha. Portanto, para vocês os que creem, diga eu creio. É pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem, para que também foram destinados. As pedras que foram extraídas por vocês para estarem aqui, eu quero definir essas pedras como pedras vivas apropriadas para a construção. E a todas as que ficaram lá, elas estão lá. Todas as pedras que foram retiradas para essa manhã aqui, são vivas. E as que estão lá, estão mortas. Por quê? Porque os construtores rejeitaram a pedra angular. Se eles rejeitaram a pedra angular, significa que a construção não vai acontecer. Então todas as outras pedras ficam sem
utilidade, sem sentido, e elas são mortas. Se você pegou uma pedra, e se você é uma pedra, você está aqui hoje, construindo Sião, você é indispensável. E você é uma pedra viva. Diga, eu sou pedra viva. E essa pedra viva vai construir, gente, família, no modelo de Deus. Vai construir empresas no modelo de Deus. Vai construir templos no modelo de Deus. Visões, missões, estratégias. Vai construir tudo isso faz parte. Tudo que se puder construir com pedra faz parte do projeto de Deus. Por que tem que ser construído com pedra? Por causa da chuva. A tempestade mais vai vir para cima de você com tanta força, querido. É tempestade, inundação e vento. É por baixo, por meio e por cima. Por isso que se não for de pedra, não existe. Então, pedra viva para mim passa a ser aquela pedra escolhida que você é, que eu sou, que vai ser colocada em Sião, mas alinhada com Jesus. E a Bíblia tem vários exemplos de pedra. Eu poderia pregar semanas só sobre situações. Essa pedra está escrita em Ebenezer, não sei se você consegue ver. Essa pedra de Ebenezer, ela nasceu comigo por causa de uma pregação que eu fiz, exatamente sobre Ebenezer, porque Samuel ele até andou ao meio de duas cidades, Mispa e Sem. Quando ele chegou na metade, ele pegou uma pedra e colocou no chão e falou assim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Falta a outra metade. Ele saiu de Mispa, ele estava indo para Sem. E quando ele chegou no meio, ele falou assim: até aqui Deus me ajudou. Isso significa que na minha vida, eu tenho uma Ebenezer, uma pedra colocada por Deus. Que significa até aqui Deus me ajudou. Pedrinho, você chegou nos Estados Unidos e até aqui Deus te ajudou. Daqui para frente ele vai continuar te ajudando. Ele tem uma pedra estabelecida como você, como um marco de Ebenezer. Lucas, até aqui Deus te ajudou, velho. Daqui para frente ele vai continuar te ajudando por causa desse marco. Viu, Giovanni? Deus tem uma pedra aqui, ó, no meio da trajetória da sua vida, dizendo assim: a construção não parou. Ainda falta alguma coisa. E as outras pedras vão ser somadas. Você juntar desse edifício vai começar a crescer. E a primeira pedra que eu selecionei é a pedra viva. Apocalipse 1,17 diz assim: quando vi, caía aos seus pés como morto. Isso é João dizendo. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ressuscitou. Amém. E ele se tornou a pedra angular viva. Amém. Porque a natureza nos empresta, através das pedras, algo como um sentido morto. Isso não tem vida, gente. Não tem vida. Agora não, agora nós acabamos de ressuscitar. Jesus é uma pedra angular viva. Porque ele ressuscitou. Porque a morte não poderia conter a vida do Cristo. E se essa pedra angular não tivesse ressuscitada, ele não teria o direito de ressuscitar você também. E nesse edifício, só pedras vivas fazem parte. Se você é uma pedra que não foi escolhida, já está lá sem função, você não consegue fazer parte, você não se encaixa. Ai, então eu me encaixo nessa igreja. Claro, você é uma pedra morta. Essa é uma pedra que foi rejeitada, ou se auto-rejeitou, não quer fazer parte, não consegue, porque não está viva. Ninguém despreza uma pedra viva. Se eu tivesse pedido vocês ir lá fora e uma pedra se manifestasse e falasse: me escolha, você escolheria? Vai? Uma pedra possessa, demônio. Mas o que chamou atenção nessa pedra que você escolheu, se você tinha algum critério, talvez porque existisse sobre ela algum atrativo. Alguém olhou na pedra e falou assim: essa pedra me atraiu por esse motivo. Eu escolhi essa pedra por causa disso. O Lucas escolheu essa pedra porque essa pedra parece com ele. É a mais deformada que eu achei. Então. Mas é uma pedra viva. Porque foi escolhida. E a partir do momento que você é escolhido, você recebe essa capacidade que Colossenses 2,3 diz: quando vocês estavam mortos, pecadores, nos seus pecados e na circuncisão da sua casa, Deus os vivificou em Cristo. Diga: eu sou uma pedra viva. Você está meio sem cearense hoje. Uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva.
Vai, Daniel, você tá rindo muito. Diga, eu sou Eu sou uma pedra uma pedra. viva. Sou rocha, mano. É nóis. Rocha. É uma brincadeira que eu gosto muito, que é Rocha. rocha, tesoura, Papel. papel. Brinca aí com a pessoa que tá falando assim. Rocha, tesoura, papel. Já. É assim, ó. Rocha, tesoura, papel. Vai, já. Doido. E o pior é que a rocha perde com papel. Só nesse jogo, fala a verdade. Pega um papel e estraçalha a rocha lá para ver se dá certo. Então, essa pedra viva, Deus escolheu e trouxe para perto dele. Ele te vivificou. Ele te escolheu, te colocou no propósito. E você tem que ter consciência de que você não é uma pedra morta. Você não é uma mosca morta. Você não é um número social. Você não é uma pessoa sem valor. Você não é uma pessoa que Deus vai desistir de você. Você é essencial. Você é uma pedra viva. Estufa o peito e diga bem alto: eu sou uma pedra viva. Eu estive morto, mas eu ressuscitei. A segunda pedra é a pedra angular. Edificado, segundo Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. Diga santuário. Santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quanto mais a gente se polir, quanto mais a gente se ajustar, quanto mais a gente se dispor a fazer parte desse edifício, mais morada do Altíssimo nós seremos. Mas a base não é aqui, nem no lugar que a gente vai ter, é na sua casa. É lá que começa essa construção. É lá que a presença do Altíssimo se faz manifesta. No perdão, na confissão, no ajuste. E aqui, gente, tem um problema. Nós destruímos o santuário de Deus. Não é lá quando a gente se dissolve. Quando as igrejas, o pastor de lá cai em adultério e aí as ovelhas se dispersam. O problema não está lá no templo, que é isso que a gente conhece. O problema é que a gente destrói o santuário de Deus individualmente. Com vícios, com falta de saúde, com alimentação, com falta de compromisso com Deus, de ter a vida espiritual. O que a gente faz aqui, a gente às vezes não faz em casa. Sabe o problema que muitas vezes acontece? É que o cara não adora em casa a hora nenhuma, chega aqui, ele vai adorar? Claro que não. Ele não ora em casa, ele vai orar aqui. Aí é essa mesmo, porque isso aí é uma reza. Não é? E aí, queridos, você presta atenção que nós destruímos o santuário, nós destruímos a nossa vida. Está cheio de suicídio espiritual. E gente que destrói o santuário de Deus, tem uma palavra de Deus para esse tipo de gente. Porque essas pedras realmente elas não podem fazer parte da construção, porque se você escolher uma pedra mal feita, a construção cai. Ela desaba. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Você é sagrado. Fala aí com alguém aí. Olha alguém e fala assim: você é sagrado. Você é sagrado. Você é sacrosanto. Sagrado coração de Jesus. Você é um negócio espetacular. A terceira pedra que o texto menciona é a pedra escolhida. Hebreus 1,9 diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Presta atenção nessa pedra escolhida. Por isso que eu pedi para você ir lá fora. Davi, quando esteve prestes a lutar com Golias, ele tentou usar a roupa de Saul. Deu certo? Não. Porque Davi precisava ter um contato com pedras. Era com pedra que ele ia destruir aquele gigante. Não era com espada, não era com lança, não era com bomba atômica, raio laser do Darth Vader. Não era. Era com pedra. Quantas? 5. Foi até o rio, pegou pedrinhas lavradas, essa aqui vocês têm aqui, essa aqui é pedrinha de rio, ó. Joga aqui pra mim, essa pedrinha. Essa aqui. Não, só uma pedrinha dessa que fica em rio.
Normalmente essa pedra de rio, porque ela está, tá vendo que ela está limada? Polida. Ela está polida por causa da água e do atrito. Então ela vai se mexendo, ela vai ficando assim, desse jeitinho. Davi pegou 5 dessas, mas só usou uma. Isso fala que às vezes nós vamos precisar de usar mais recursos do que a gente precisa. É assim mesmo. As outras 4 devem ter sido utilizadas em um outro momento. Até para dar fé para Davi, talvez. Olha, Vai que eu jogo um e ele... Ó, deu uma... Não, então eu tenho mais. Deus vai sempre dar mais do que você precisa. Repita isso, por favor. Deus sempre vai dar mais do que eu preciso. Então, se está faltando, é porque está faltando propósito. Quem tem propósito vai ter, no mínimo, 5 pedrinhas. Pastor, não tem pedrinha nenhuma. Então, arruma um propósito também, se Deus não põe pedra nesse negócio. Você vai ser metralhado de pedra. Vai vir gente dar pedra para você até não poder mais. Então descubra um propósito. Nós somos o edifício em Deus. E Ele não vai dar uma pedrinha só para nós não, Ele vai dar muitas. Não é porque se cada um traz 5, multiplica por 5 todo mundo aqui. É uma verdadeira pedreira. E Ele usou essa pedra para destruir o inimigo de Deus. Presta atenção que Davi não está lutando contra o inimigo seu. Ele está dizendo, você afrontou o exército do Deus vivo. Eu estou lutando contra você porque você está lutando contra Deus. Se você lutou contra Deus, e Deus olha para ele e fala assim, olha lá, está lutando a minha guerra, vou lutar junto com ele, porque ele está lutando a minha, ele não está lutando a dele. E quando você luta as guerras de Deus, Deus luta a seu favor. Quando você luta sozinho, quando você luta só as suas guerras, você luta sozinho. Então nós temos que entender isso, esse chamado de Deus para lutarmos as guerras dele. Nós somos egoístas, lutamos as nossas guerras. E aí, quando lutamos as nossas guerras, deixa eu te fazer uma pergunta, que tipo de pedra você está usando para atingir seus inimigos? Pega lá, aqui. Davi escolheu 5 pedras apropriadas. Que tipo de pedra você escolheu? Para lutar contra a imigração, para lutar contra a profissão, para lutar contra o ministério. Que tipo de pedra você está escolhendo? Que tipo de advogado você tem? Que tipo de curso você faz? Que tipo de emprego você tem? Essas são as suas pedras. Está entendendo no prático como é que isso funciona ou não? Que tipo de pedra você escolhe? Quais são as armas que você usa? Isso está dizendo que como é que vai ter a atuação com a ferramenta que você está usando. Aquela pedra que Davi acertou, o gigante, foi a pedra mais famosa do Velho Oriente Médio. Porque bastou uma. Quando Deus pega a sua pedrinha e ele arremessa, não tem gigante que fique em frente. Então escolha as pedras certas, Deus vai dar vitória naquilo que você precisa. Diga amém. Amém. Porque Efésios diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Sabe quando você foi lá fora pegar uma pedrinha? Você lembra desse momento? Você ficou lá, o que esse pastor está fazendo isso? Agora tem que pegar pedra. Que coisa doida. Cadê o churrasco? Né? Estou com fome. Quando você foi lá, eu queria que você entendesse o que Deus fez com você. Deus um dia olhou para o mundo cheio de pedra, cheio de recursos que Ele criou. E Ele olhou para você, falou, é meio pontuda, né? Está meio suja, ela está meio desfarelante. Mas vou usar esse cara. Ele escolheu você. Deus escolheu do jeito que você é. É nós, não é? Escolheu do jeito que você Foi mim falando é. Perfeito, pontudo, desfarelante, esquisito, sujento. Encosta em você, se suja. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa é a lapidação, santidade, irrepreensibilidade, né? Para sermos na tua presença. Deus tem colocado a gente na sua presença. Você é fruto da escolha de Deus. Falei para alguém, você é fruto da escolha de Deus. Coisa tremenda, assim ou não? 4ª pedra, pedra preciosa. Eu tinha um diamante aqui, não sei onde que ele foi parar. Comprei para dar para Raquel. Porque ao invés daquele jogador de NBA que tem uns diamantes desse tamanho assim, sabe? Não, eu falei, se eu for usar, eu vou usar um assim, desse de 285 mil quilates. Essa semana, a Raquel, eu dei um anel para a Raquel no passado. Tem que ficar a etiqueta embaixo meio de China? De frente. Essa semana, pedra preciosa, um negócio muito interessante, gente. Eu dei um anel para a Raquel um tempo atrás. E eu não deixei ela ver quanto custou. E eu guardei, porque essa pedra tem um registro, pedra preciosa, ela vem com pedigree.
dizendo lá quantos quilates, né? É um registro, você chegar, ela vem com appraisal. É um negócio assim extremamente sofisticado. Só que eu dei a pedra para ela falou assim, você é doido? Ai, doidão. Aquela semana. Doidão. Aquela semana foi tremendo. Eita, mulher. Eu sei o que é isso, tá na genética. Tá na genética, elas gostam de pedra preciosa também. Aí ela achou o appraisal. Aí ela veio assim com a carinha assim, já, baby, você é doido? Você gastou isso tudo nessa pedra? Eu gastaria muito mais. Mas muito mais eu gastaria. Não é? Isso me fez lembrar a história da mulher feia pra caramba, casada com tinha uma irmã linda. E naquele lugar as mulheres são escolhidas por dote. E chegou um árabe lá, né, e já foi na mulher mais bonita e deu 6 camelos na mulher linda. A feia falou, tô lascada. Nem jumento vai me pagar, tô frita. Aí chegou outro cara para comprar, olhou para a feia e falou assim, quanto ele pagou na bonita? 6 camelos, eu dou 12. A feia se ajeitou. Ela falou, caramba, a minha irmã, que é linda, ganhou 6, por que eu sou feia e ganho 12? Essa historinha é para exemplificar e tipificar quanto vale quem você se relaciona. Porque se ele dá menos, ele está dizendo assim, ela é feia, ela não vale nada, mas como ele deu 12, ele disse para ela assim, você vale mais para mim do que aquela valia para aquele. Então muitas vezes a pedra preciosa ela consegue trazer para a gente a dimensão do que Deus olha para você e quanto você vale para Deus. Você não vale nada menos do que uma pedra preciosa, é assim que Deus te vê. E aí já não parece muito com essa aqui, parece com uma outra, reluzente, brilhante. Os diamantes são maravilhosos. E pasme, diamantes são eternos. Só que ele não começa assim. Diamante, ele é feito de carvão. Muitos anos. Então você, para se transformar, eu posso transformar qualquer coisa em diamante. A ciência já provou isso. Eles fazem diamante hoje de cabelo. Então eu posso transformar isso em diamante. Só que eu vou precisar usar pressão. Por isso que você passa por luta algumas vezes. Deus está transformando você em diamante. E se você não passar pelo processo da pressão e do tempo, porque às vezes dá uma pressionadinha assim, ó. Aí você faz. Ai, mas ele nem pressionou, vai sair um tênis disso. Para ser diamante, eu vou ter que pressionar com força. Aí meu exemplo ia ser mais verossímil. E aí meu exemplo ia ser uma que para diamante a pressão tem que ser forte. Mas os irmãos não aguentam. Pressionou um pouquinho demais. O coach pressionou um pouquinho demais. Eu vou sair do time. Depois do banco. Não pode, eu sou o Maradona misturado com o Pelé, o Marapele. Não, então não pode não, minha irmã. O marido dá uma pressionada na irmã. Bora, irmã, ajeita esse negócio, ajeita esse cabelo, emagrece. Vamos, minha irmã, mas eu quero divórcio. A mulher fala, você está ficando barrigudo, você está ficando velho, você está com dor nas costas, dor no pé, dor no baço, dor no ombro, dor em qualquer lugar. Sai dessa onda, velho. Aí o irmão Tandrilax, irmão da Flex, fala, não aguenta pressão, chefe. Bora, é no horário, é no prazo, é no tempo, é com qualidade. Eu não vou mais trabalhar. A gente não deixa se lapidar. Porque depois que vira diamante, o diamante sai da natureza feiozão. Diamante já, não é mais carvão. Carvão só é bom para churrasco, gente. Presta atenção. Tá vendo o mistério? Carvão só é bom para churrasco. Com Deus é diamante. E aí, diamante, depois que você está tirando da forma bruta, ele entra no processo de lapidação. Aí aquele barulho assim, ó. Alta rotatividade, alta abrasividade, e só um diamante pole outro diamante. Por causa da dureza. Se você colocar aço em diamante, não dá. O diamante rebenta o aço. Na ponta do aço que faz a lapidação do diamante, tem outro diamante. 1 Coríntios 3:2 diz assim, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, olha, vai constar sobre esse alicerce usando ouro. Pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer,
esse receberá compensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu tenho sempre uma visão quando eu leio esse texto. E a minha visão é assim: você construindo algo, edificando algo para sua família, para você mesmo, para sua igreja, para qualquer que seja, e Deus atrás com o fósforo na mão. Você vai na frente construindo e ele vai atrás com o fósforo. Não, são do maçarico. É. Se for ouro, vai ficar lindo. Porque o ouro purifica no fogo. A prata, fogo. Pedras preciosas, no fogo. Mas se for madeira, se for palha e se for feno, prejuízo. O problema é que nós construímos casamentos, construímos escolas, construímos igrejas, construímos hospitais, construímos cidades. Nós construímos várias coisas com material inapropriado. A madeira é muito boa na construção para dar escora para o concreto. A palha é muito boa naquela época para juntar barro com palha, para dar a liga. Mas não serve para alicerce. Então muitas vezes a gente constrói, né? Tira da natureza algo que não é inapropriado e coloca lá sem lapidação, sem ser apropriada, sem ser trabalhada pela pressão. A lapidação é uma das coisas mais difíceis para o cristão. Ele não aguenta ser lapidado. Sobretudo quando vê um diamante mais duro que ele, lapidar ele. Eita! Ele sai fora da lapidação e ele vai viver pedra bruta. Se a gente fosse humilde, porque o diamante ele é humilde, por mais que ele seja glorioso em quilates, quando ele vê um cara lapidar ele submete a lapidação. Você não vê um diamante dizendo, não me lapide. Não, ele não tem isso. Ele vai passar por aquela dor, por aquele tratamento. Nós cristãos, muitas vezes, não submetemos à lapidação uns dos outros. A gente fica assim meio... Eu particularmente, vou confessar aqui algo, quando o irmão vem me lapidar, eu fico meio... Eu fico aflito, mas eu vou me... Eu fico tendo vontade de morder ele. Eu falo, quando ele acabar essa lixa, eu vou dar uma lixada nele também. Quantos são assim também, um pouquinho? Quando o marido dá uma lixada, você fala assim, e você? É o diamante não lapidado, querendo lapidar quem já foi lapidado. Pedras preciosas precisam ser encontradas e lapidadas. Pedras preciosas não são encontradas em qualquer lugar. Quando eu achei Sião como tema, a figura que me veio como sendo ilustração desse tema, que a gente está andando sobre ele, é como se eu estivesse num garimpo, e está milhares de garimpeiros procurando algo, e de repente eu acho uma pedra chamada Sião, uma pedra angular. E aí e no garimpo é assim, gente, quando você acha uma pepita de ouro, a sensação que o garimpeiro tem, sabe qual é? Tem mais. E ele volta muito mais animado para o dia seguinte de trabalho, porque ele sabe que onde tem uma, ele vai encontrar outro. Um dia eu estava pescando e eu peguei um dourado, um dolphin, no meio do mar, e eu vim com aquele peixe maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz foi botar ele no barco, e o dono do barco falou assim, devolve ele para a água. Eu falei, não, esse peixe é meu. Devolve ele para a água. Comecei a brigar com o cara e falou, põe o peixe na água. Aí eu pus o peixe na água. O cardume todinho veio para o lado do peixe. Aí foi fácil, mano. Era quanto botar, quanto tirava. Porque aquele peixe estava trazendo os outros. Na jazida, quando você acha uma pepita, tem outras. Quando você acha alguém que é de Deus, você vai encontrar outras pessoas que são de Deus. Outras pedras vivas, outras pedras preciosas, outras pedras que vão te ajudar na lapidação. Sem essa pessoa que está do seu lado, você não vai ser lapidado nunca. Essa pessoa é essencial na sua vida. Deixa ele te lapidar. Dói. É ruim. É igual remédio amargo. Toma esse trem. Chá de boldo. Miséria. Quando a gente bebia. Tinha que tomar aquele chá de boldo. Faz um trem, né? Pensa num trem ruim. Mas tomou e o figo melhora muito com o chá de boldo. Quantos tomaram chá de boldo aí? Por favor, levanta a mão. Olha os cachaceiros aí, tá vendo? Oh, Deus. Curados. Quinta pedra. Estou acabando. Pedra ungida. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia. Essa pedra angular que Jesus era, lembra quando eu falei que Jesus foi escolhido? Lembra quando eu disse isso? Eu li um versículo que diz assim, Jesus foi escolhido e ele recebeu um óleo de alegria mais do que os outros irmãos. Ele foi ungido com essa alegria.
Por isso que eu creio num louvor, e isso vai ser a marca do louvor da nossa igreja. É um louvor vibrante, é um louvor alegre, é um louvor efervescente, de gente que tem a consciência de que pedra viva ele é, da lapidação que está acontecendo, porque a Bíblia diz que sejam conforme aqueles que o adoram. Na questão da adoração dos ídolos, existe uma maldição. Deus fala assim: se transforme nos ídolos todos que o fazem e que o adoram. Semelhante a ele. Existe uma maldição sobre a idolatria. Os idólatras se tornam... Isso acontece na idolatria, por exemplo, do meio pop. Você já notou o tanto de Michael Jackson que existe por aí? Porque ele adora o Michael Jackson, ele se transforma no Michael Jackson, ele se transforma na Madonna, ele se transforma na Lady Gaga, agora para ser mais atual. E aí, diz que ele foi escolhido e foi ungido. A unção, ela tem uma capacidade de assemelha a Deus, te deixa livre do seu eu e te deixa mais divino, mais espiritual. A unção faz isso também. Por isso que a pedra ela precisa ser ungida, porque ela precisa ser capacitada. Unção fala de capacidade. Repita, por favor, unção. Unção fala de capacidade. Capacidade de despedaçar jugo, descolar coisas que são... Quando você unta a tigela, você está ungindo a tigela, sabia disso? E aqui o bolo não vai colar. E se tudo que tiver colado na sua velha natureza precisar ser descolado, precisa de uma ação sobrenatural. Por isso que essa lapidação ela não pode ser feita de maneira natural, ela precisa de ser espiritual. Então se eu tiver que lixar o Giovanni, eu não posso usar arma natural. Não funciona. Passei um tempo da minha vida lendo psicólogos cristãos famosos. Li Larry Crabb, isso aí lendo aqueles caras. E aí eu percebi que quanto mais PhD o cara era, menos arma natural ele usava. Por causa da unção. E a psiquiatria, ela não consegue dar remédio para quem é depressivo. Bipolar. Ela dá um remédio que dá uma estabilizada, mas não cura. Não tem bipolaridade, não tem cura. Só tem uma estabilização. Depressão, você dá ansiolítico para um deprimido, ele melhora um catiquinho, mas ele continua deprimido sob efeito de ansiolítico, psicotrópico. Então eu aprendo que a gente precisa ser ungido. A pedra já foi ressuscitada. Amém? Amém. Já se alinhou a pedra angular, porque você foi escolhido, porque você é precioso, e eu acabo aqui, porque você é ungido. Porque ele quer ungir você como ele ungiu a Jesus de Nazaré. E essa unção está em Atos 10:38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Como é que ele curava os oprimidos? Era com remédio? Era com terapia? Como é que Jesus curava as pessoas? Qual era o recurso que ele usava para curar as pessoas? A unção que ele recebeu. E essa unção ela vem de graça sobre a sua vida. Saiba que você hoje é uma pedra viva, escolhida, preciosa, com a capacidade de curar outras pessoas, porque Jesus te deu essa autoridade. Ele foi ungido e ele também ungiu os seus discípulos. Ele vão e façam discípulos de todas as nações. Você é capaz de ser uma pedra que faz diferença onde quer que você vá. Mas você precisa dessa unção. E a unção ela tem prazo de validade. Incrível, né? Você untou a bandeja, fez o bolo, vai fazer outro bolo, outra bandeja, vai ter que ungir de novo. No louvor hoje foi dito assim: esse lugar que nós estamos entrando em Deus, não dá para levar bagagem. Esse lugar que nós estamos entrando em Deus, a sua unção perdeu a validade. Você vai precisar de uma unção nova. Você vai precisar receber uma unção nova. E eu estou disposto a receber essa unção nova. Porque essa unção faz com que Jesus, aonde vá, ele cure as pessoas oprimidas. E gente, está cheio de gente oprimida ali. No trânsito, você vai dirigir. Você pega o seu carro e vai andar. O cara é oprimido, ele vai te dar essa... Na mensagem do domingo passado, a gente escutou que o que incomodava a Deus era injustiça, opressão e violência. Isso esparramado em todos os níveis. Injustiça, opressão e violência. Nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo opresso. E nós vivemos num mundo violento. Um dia eu estava indo para o cinema, passando perto do cinema, eu vi uma fila enorme. Que filme é esse? Era aqueles filmes violentíssimos.
que a primeira cena é um soco com os dentes voando saindo pelo nariz. E milhares de pessoas assistindo aquela comida estragada. Mas não é só isso, tem a questão do sexo, da impureza, tem a questão de várias coisas que o mundo oferece como sendo algo que nos alimenta, comida estragada. O óleo, ele é alimento também. Você consegue fazer fogo com ele, você consegue embelezar com ele. Gente feia que está faltando óleo. Então todas essas propriedades vêm da unção. E essa pedra, ela foi ungida. Você sabe que com pedra aconteceu algo com Jacó? Ele estava saindo da casa dos seus pais, porque ele fez uma trapaça com o irmão. Jacó e seu irmão Esaú, era um lixando o outro desde a barriga da mãe. Só que uma hora não deu mais para um ficar perto do outro na lapidação, um teve que vazar. Vocês lembram que ele comprou a primogenitura e o irmão Esaú quis matar Jacó, tá lembrado? Ele pegou uma maletinha, uma cachorrinha dessas, e foi para a terra do tio Labão para ir lá casar. Quantos lembram dessa história? Quando ele estava na metade, onde normalmente você encontra a pedra Ebenezer, ele também teve um encontro com Deus. Ele cansou da viagem e foi naná. E ele deitou. E aqui eu percebo que Jacó tem uma habilidade com pedras. Ele sabe escolher pedra, porque não ia dar para dormir numa pedra dessa. Ó. Mas aquela é muito pontuda. Ele não escolheu essa, para dormir não dá. Ele também não escolheu essa aqui também é complicada para dormir em cima dessa aqui. É muito pequenininho, não dá para dormir em cima dessa. Eu acho que a minha seria mais apropriada. Quantos estão comigo? Dá para dormir em cima dessa? Ó, tranquilaço. Jacó entendia o princípio das pedras. Ele escolheu uma pedra e colocou como travesseiro. E ele dorme. E ele tem um sonho. E esse sonho, com a cabeça na pedra, significa que ele via os anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. E quando ele vê aquele sonho, ele acorda, ele diz: verdadeiramente Deus está nesse lugar. E ele faz um voto. Ele diz assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nessa viagem que eu estou fazendo, nessa casa para onde eu estou indo, nesse visto que eu vou fazer, nessa fase da minha vida que eu vou entrar, se estiver comigo, e me prover de comida e roupa, e me levar de volta à casa do meu pai, onde o Senhor, com segurança, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei hoje, como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Nós estamos aproximadamente 300 anos antes da lei do dízimo. Não tinha dízimo aqui como lei. Talvez um anjo chegasse para ele e falasse assim: mano, não é agora, não é mais na frente da história. Você não ganha. Ou outro anjo diria assim: de um lado falaria isso, do outro lado ele falaria assim: você não tem nada ainda. Como é que você fala que vai dar o dízimo? Porque eu entendo que o princípio do dízimo de Jacó não é um princípio que eu dou para receber. Eu dou porque eu já recebi. Eu já recebi. Então eu faço voto. De tudo que eu recebi, eu já dei. Já está dado, viu Deus? Já ofertei para você. Agora ele pegou a pedrinha que ele fez, ele nanou. A Bíblia diz que ele derramou óleo sobre ela. Agora aqui tem um mistério grande, viu? O cara não levou o travesseiro. Deve ter levado uma cobertinha, porque no deserto da noite faz frio, a cobertinha fez. Mas ele não quis usar a coberta como travesseiro, ele quis usar uma pedra. Sabe por quê? Porque aquela pedra significava Cristo. Era preciso colocar a cabeça em Cristo para ser aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus, aquele patriarca de Deus. Onde é que a sua cabeça está colocada? Na hora que você dorme, onde é que você põe a sua cabeça? Se você colocar a sua cabeça em Cristo, você está alinhado a Jacó. Aí ele pegou aquela pedra que significava Cristo, e eu não sei para ele levou azeite na viagem, provavelmente ou para comida ou para fazer fogo, mas pode faltar tudo na sua vida. Vai viajar? Leva azeite. Vai comprar casa? Leva o azeite. Pode faltar tudo, menos isso. Vai jogar bola? Leva azeite. Um azeitezinho, pega e unge a pedra. Ele encheu aquela pedra. E ele disse: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Verdadeiramente esse é o santuário de Deus. E essa pedra hoje ungida
ela pode fazer parte. Eu quero que você venha até aqui à frente agora e traz a sua pedra com gelo, por favor. Traz aqui. Os teus caminhos posso não entender, Senhor. Sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tem Deus Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Estamos aqui, Deus. Obrigado pela escolha que o Senhor fez. A gente estava um dia desgarrado das outras pedras, lá no rio, nas pedreiras. E o Senhor foi lá como um sábio garimpeiro e nos achou. E deve ter dito assim, que potencial tem essa pedra. Naquele momento o Senhor nos ressuscitou, Deus, fazendo de nós pedras vivas. Mas elas precisariam continuar passando pelo processo, só viver não era suficiente. Então o Senhor começou um processo de lapidação na nossa vida, de pressão na nossa vida, para nos tornarem pedras preciosas. O Senhor queria transformar na gente pedras que estão alinhadas à pedra angular. Fazer de nós um edifício vivo que pudesse ser morada do Altíssimo, do Espírito Santo. Então nós começamos nesse processo e muitas vezes a gente não aguentou o tranco. A gente não aguentou a pressão, a gente não aguentou a lapidação e a gente quis sair da construção. E o Senhor mandou Jesus mais uma vez buscar a gente, lapidar a gente, tratar com a gente. E hoje mais uma vez nós estamos aqui, continua esse processo. Não interrompa o processo nas nossas vidas, Deus. Nós queremos o cumprir desse propósito. E se nós não estamos ainda totalmente apropriados para essa construção, não desista de nós, ó Deus, porque o Senhor não desiste. Mas continua, Senhor, esse processo maravilhoso dentro da nossa casa de sermos transformados. E nos unge, Deus, nos capacita. Nós ungimos simbolicamente, como Jacó fez naquele dia, para dizer a Deus que a igreja é onde o Senhor se manifesta. E eu quero te pedir, Deus, manifesta-te aqui, manifesta-se na casa dos meus irmãos, manifesta-se internamente na vida de cada um. De maneira que, ungidos que somos, a gente possa livrar outras pessoas da opressão, das suas enfermidades, dos seus medos, temores, das suas angústias e bipolaridades, das suas enfermidades emocionais. E a gente pode então ser como Jesus, alinhados à pedra angular. Sejamos todos essas pedras vivas que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Fica de pé nesse momento.